E daí nesse concurso do ICMS de São Paulo, para vocês terem noção, eu peguei e estudei essas matérias todas, contabilidade geral, estudei muito, mas muito mesmo. Consegui muito bem contabilidade geral, contabilidade de custos. Tinha a famosa apostila do Pro Concurso também, que eu estudei um monte. E, assim, só para resumir a história, a prova tinha duas fases. Na primeira fase eu fiquei classificado lá em 10º lugar. Falei, não, agora eu vou passar, né? Agora eu vou passar, vou ficar num concurso bom. Vou resolver minha vida, estou tranquilo. A segunda fase eu estudei, era auditoria, contabilidade geral, contabilidade de custos e legislação do Estado de São Paulo. Eu peguei a auditoria uns 5 livros, estudei 5 livros um monte. A parte de legislação do ICMS eu estudei um monte também. A parte de contabilidade geral estava afiado, sabia bastante. Estudei uns 2 meses só essas matérias, falei, agora vai, né? Aí fiquei em 4º lugar na segunda fase. Agora vai, agora não tem jeito. Só que eu esqueci de um pequeno detalhe. A sorte ajuda às vezes, mas a gente não pode contar com a sorte. E daí eu tinha deixado de lado uma disciplina que eu achava que não ia me derrubar, que era a redação. Eu falei, eu sempre fui bom de escrever, não vai ser agora que redação vai me derrubar. E eu peguei e fui fazer redação, a redação tinha que fazer um parecer de auditoria. Na hora que chegou lá, achei que sabia fazer o parecer, estava feliz da vida, falei, agora eu vou passar nessa matéria. E está resolvido, já estou bem nas outras provas. E eu fui fazer a redação, cansado, e chegou lá, tinha que fazer a tal da minuta de um parecer de auditoria. Eu não tinha estudado isso, não sabia como fazer a minuta, achei que era só escrever sobre um tema lá e ponto final. Aí quando fui receber o resultado da minha prova, estava lá, na nota de redação de 10, eu tirei 2,8 ou 3, alguma coisa assim, bem baixo. Ou seja, fui reprovado em redação, uma disciplina que eu sempre soube escrever bem, mas porque eu contei com a sorte, porque eu fui displicente em relação ao estudo daquela matéria e achei que não precisava. E isso acabou comigo, porque eu tinha que tirar 5, no mínimo, para ser aprovado, e fui reprovado por causa dessa disciplina. Então, é uma coisa assim que hoje eu vejo, né? Hoje eu penso assim, sempre quando eu estudar, você não deve deixar nada de lado. Você sempre deve estudar todas as matérias em todos os anos, para mesmo saber o que vai ser pedido. E daí eu fiquei um pouco desanimado com isso aí, né? E continuei estudando, fui fazer a prova do AFC, Analista de Finanças e Controles, em 2002 também, da CGU, que na época não chamava CGU, chamava Secretaria Federal de Controle Interno. Fiz a prova. Assim, era uma prova muito difícil, cara. Ia finanças públicas, economia, direito constitucional, administrativo, português, admissão pública de novo, ciência política de novo. Falei, não vou passar nessa prova, mas nem por um decreto. E fiz a prova com esses meus conhecimentos que eu tinha adquirido durante o meu estudo de 6 meses, 7 meses, para gestor, para fiscal do ICMS, para fiscal de São Paulo. E saí da prova, não deu. Vou lá para o Mato Grosso, vou ser gestor por um tempo, continuo estudando, uma hora eu passo. Qual não foi a minha surpresa quando eu estava assim, já desenganado, já desencantado desse concurso do UFC da CGU? Recebi um e-mail de um colega lá em São Paulo. A gente montou um grupo de revoltados contra a prova de redação na internet. E daí um desses colegas lá de São Paulo, ele me avisou: parabéns, Fernando, então finalmente você foi aprovado no concurso e tal. Eu falei, do que você está falando? Aí eu falei assim, você não foi nomeado, tal, não foi convocado para o curso de formação lá da CGU? Eu falei, não estou sabendo nada, do que você está falando? Aí ele me deu o link lá da página da ESAF, com o resultado do concurso CGU, dizendo que eu tinha passado, passei em 21º lugar para Brasília, e eu tinha que, já era o último dia do prazo para eu preencher o formulário pela internet e mandar lá para a ESAF. Se eles não tivessem me avisado, eu tinha perdido essa oportunidade. E
Aí contei pro meu pai, pra minha mãe, foi uma alegria só, finalmente agora então passou. E daí fui fazer o curso de formação da CGU em Brasília, só que daí aconteceu um problema sério, né? Eu fui a Brasília e não me adaptei muito com a cidade, né? Coisa pessoal, né? Nada contra Brasília, mas tem pessoas que se adaptam com certos lugares e não com outros, e comigo não é diferente. Eu não gostei muito do Brasília, tinha gostado muito de Cuiabá quando eu vim para Cuiabá fazer o concurso, embora o calor seja enorme, eu senti o Cuiabá uma cidade melhor, mais agradável. E o fato é que durante o curso de formação saiu o concurso do TCU, né, que era assim, o meu sonho de consumo, passando para o curso do TCU. E eu tinha que pensar rápido, né? Se eu ficasse no curso de formação do CGU, eu não ia conseguir estudar para o TCU porque o curso de formação era muito, muito exaustivo. E eu já tinha sido aprovado no concurso de gestor, então eu estava no prazo para ser chamado e ser chamado em breve. Então a minha opção era a seguinte: largar a CGU, que já estava praticamente certa, era só fazer o curso de formação, para tentar fazer o concurso de TCU. E daí, caso não desse certo, eu voltar para Mato Grosso. Ou então ficar na CGU quieto e largar a mão de estudar para o TCU. Eu, como sou uma pessoa meio ambiciosa, meio gosto de arriscar, e como eu sabia que qualquer coisa eu ainda podia contar com meu pai e com minha mãe, porque eu não tinha ainda saído oficialmente de casa, então eventualmente eu podia contar com eles. Falei, ó, se não for agora, não vai ser nunca, né? Depois que eu estiver já trabalhando com a minha casa, será difícil fazer isso. Então fiz uma loucura, né? No meio do curso de formação CGU, eu abandonei tudo para tentar passar no concurso TCU. Aí me enfiei em casa, 24 horas por dia, praticamente não dormia, só estudando o concurso TCU. Só que o concurso TCU é muito difícil, é muito exigente. E a pessoa, não adianta a pessoa estudar 20 horas por dia, como estava fazendo, tentar fechar todas as matérias, porque a pessoa não consegue. Era muita matéria nova, era economia, era controle externo, era direito civil, era processual civil, era finanças públicas, enfim, era um sem mundo de matéria. E a prova era da ESAF e ainda tinha que fazer 4 redações discursivas. Uma sobre direito constitucional administrativo, uma sobre controle externo, uma sobre outro assunto. Tinha que fazer um parecer ainda. Assim, era uma prova de arrebentar, né? E o fato foi o seguinte, né? Também foi outra vez que uma decepção muito grande na minha vida concurseira, vamos dizer assim. Eu estive fazendo essa prova do TCU e quando eu fui fazer a prova eu estava muito nervoso porque eu tinha aberto mão, né, da CGU, que já era algo certo, eu tinha passado, e acabei por ficar muito pressionado. A prova de português foi muito difícil, no TCU, muito trabalhosa, e quando eu acabei de fazer a prova de português eu não tinha mais tempo para fazer a prova de redação discursiva. Então, mais uma vez, eu fui muito bem na prova objetiva, exceto na prova de português. Eu fui muito bem em controle externo, que é uma matéria que eu tinha estudado pela primeira vez, mas eu fui mal em português e não consegui fazer, não tive tempo para fazer as redações, né? Então, você já deve imaginar, eu não passei, não abri mão da CGU, não consegui passar no TCU e tive que pegar lá o meu seguro, né, que era o concurso do gestor em Mato Grosso. Vim para Mato Grosso, tomei posse e daí comecei de fato a tentar entender como se deve preparar para um concurso, né? Com essa minha experiência de 1 ano estudando para o concurso, de 3 reprovações, 2 aprovações, eu comecei a entender melhor como é que deveria estudar para concurso para obter sucesso, para poder ter de fato resultados produtivos. Assim, a partir de 2002, já no cargo de gestor, eu fiz vários concursos, de 2002 até 2006, que foi o último que eu fiz para o TCU. De 2002 até 2006, todos os concursos que eu fiz
eu acabei passando. E mais uma vez, eu quero deixar um alerta aqui, não estou falando isso para trazer nenhum sentimento de valorização ou glória pessoal. O objetivo não é esse. O objetivo é explicar para vocês que depois que você entende o funcionamento de como estudar para o concurso, né, você passa. Então eu fiz concurso em 2002 para fiscal de Mato Grosso, passei. Fiz o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, passei. Fiz o concurso do Tribunal de Contas da União em 2004, passei. Fiz o concurso de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil em 2005, passei. E fiz o concurso do TCU em 2006 e passei novamente. Ou seja, todos os concursos que eu fiz depois, foram 6, ou 5 ou 6, todos eles eu fui aprovado entre os primeiros lugares, porque eu consegui entender a lógica de como passar, né? Eu consegui ver que tinha muitas pessoas mais inteligentes do que eu, que estudavam mais do que eu, mais capazes do que eu, com mais estrutura financeira do que eu, que não passavam. Primeiro, que elas perdiam a objetividade de estudar. Quando eu fui fazer o curso de formação no Tribunal de Contas do Distrito Federal em Brasília, eu entrei na sala lá, tinha um cara que era doutor e outro que era mestrando, discutindo coisa assim, nem imaginava o que eles estavam falando. E eu fui classificado melhor que eles no concurso. E os caras eram muito inteligentes, muito bons. E eu fiquei pensando assim, como que eu consegui entrar nesse negócio aqui, né? Só tem cara muito fera aqui, como que eu consegui entrar? E daí eu fui pensando o seguinte, a maioria das pessoas estuda muito, mas não estuda com qualidade. Eu nunca fiz cursinho, embora eu já tenha dado aula para cursinho aqui em Cuiabá, em outros lugares, dou aula pela internet, recomendo que as pessoas estudem em cursinho, muita gente não consegue estudar se não tiver um professor. Eu nunca fiz cursinho. E isso, eu estou querendo dizer o seguinte, não é porque eu sou bom, melhor ou pior que ninguém, é que não existe fórmulas pré-formatadas. Todo mundo fala, você tem que ir lá fazer o cursinho. Eu não me sentia bem naquele ambiente de curso. Muita gente competindo, era uma disputa para ver quem estava melhor, queria um aparecer mais que o outro. Eu perdi muito tempo indo até lá. Eu fui 2, 3 aulas lá e abandonei.